Nos meus últimos vídeos eu citei e recomendei a obra Na Luz da Verdade, de Abdrushim, e uma pessoa que começou a lê-la, fez uma pergunta nos comentários de um vídeo. Se o autor recrimina o intelecto e a ciência? Não, de modo algum. Ao longo da obra ele faz várias críticas ao intelecto, à intelectualidade, à ciência, mas não recrimina essas coisas, porque o que o autor defende é um uso correto do intelecto. Quando se faz um uso incorreto do intelecto, ele acaba prejudicando o próprio desenvolvimento pessoal da pessoa. Nós podemos, de modo geral, encontrar dois tipos de seres humanos. Aqueles que vivem apenas para a sensualidade, para as paixões, para os vícios, O tipo de pessoa que só pensa em sexo, em bebedeiras, em festas, ou seja, vive para os prazeres corporais. Uma pessoa assim vive apenas para a sensualidade, para o seu corpo. É um extremo. E por outro lado, existem pessoas que são incrédulas, muitas vezes altamente desenvolvidas intelectualmente, só que não acreditam em nada, duvidam de tudo, têm um intelecto materialista, o tipo de pessoa que precisa ver para crer, que não tem intuição dentro de si. Então são os dois extremos. Esse intelectualismo vazio e materialista, por um lado, e esse sensualismo barato, por outro lado. E se nós olharmos bem, a maior parte da humanidade vive nesses extremos. Ou algumas pessoas têm características dos dois extremos em si. Um intelectualismo materialista junto com o sensualismo barato. Então tudo isso acaba anulando a espiritualidade, porque o espírito do ser humano não é nem o intelecto e também não é a sensualidade. Só que o espírito se utiliza do intelecto para verbalizar a sua vontade. O espírito se manifesta como? Através da intuição, intuitivamente, através de sentimentos nobres e elevados. Não aqueles sentimentalismos fracalhões, aquele politicamente correto. Isso não tem nada a ver com a intuição. A intuição ela é caracterizada pelo próprio senso ético do ser humano, pelo senso de justiça, o sentimento de justiça que está dentro das pessoas. O sexto sentido é a referência de que a pessoa necessita para fazer as coisas certas. E quando o espírito desperta dentro da pessoa, imprimindo a sua vontade de forma coerente, forte, contundente e precisa, o intelecto acaba atuando como um instrumento do espírito, como deve ser. Então o nosso intelecto, ele deve atuar como um decodificador do conteúdo que o espírito nos apresenta, porque o espírito é o nosso núcleo, é o nosso ser. E nós precisamos ouvir o nosso ser, não o intelecto que é treinado por teorias, por ciências, por filosofias externas. E nem a sensualidade. Nós não devemos seguir essas duas coisas. Nós devemos seguir o nosso espírito. E aquelas filosofias e ciências que são elaboradas pelo espírito, que são úteis, que são favoráveis, que são agregadoras. Então o ser humano, ele deve procurar o verdadeiro conhecimento, a verdade, deve colocar a verdade em seu intelecto. Então será um intelecto útil, um raciocínio que serve ao espírito e também a Deus, porque o raciocínio de muitas pessoas não serve nem ao espírito e muito menos a Deus, combate o espírito. Um raciocínio materialista atua contra a espiritualidade. E isso explica porque tantas pessoas são materialistas, porque confiam única e exclusivamente no seu intelecto. Pessoas que não ouvem a sua intuição, porque não conseguem ouvi-la, porque está soterrada debaixo de uma pilha de erros mentais,
ou se não erros sensualistas, os dois extremos, né? Na própria Bíblia, no livro Gênesis, essa questão já está explicada, né? O que é a árvore do conhecimento? O fruto da árvore do conhecimento, né? É a intelectualidade vã, a intelectualidade materialista, que afasta o ser humano do seu próprio espírito. Então, os incrédulos materialistas, mesmo que ouçam vez ou outra alguns resquícios do seu espírito, né, não acreditam nisso, né, não valorizam isso, porque acreditam apenas nos conhecimentos materialistas. Então é nesse sentido que o Abdrushim faz uma crítica ao intelecto e à ciência. Ele critica o intelecto materialista e a ciência materialista, né? E junto com tudo isso está o sensualismo barato, mundano, imundo, que afasta o ser humano dele próprio. Então esse que é o problema. As pessoas não conseguem ouvir os seus espíritos, em sua maior parte, porque estão conectadas a coisas erradas, a conhecimentos intelectuais errados, a princípios errados, a um sensualismo degradante. Então é claro que deste modo as pessoas prestam atenção em coisas externas, materiais, corporais, né? E não coisas espirituais que estão dentro delas. Isso também não é um subjetivismo, prestar atenção em si mesmo, porque Deus se manifesta ao ser humano através da sua consciência, do seu espírito, da espiritualidade. É dentro de si que o ser humano encontra a irradiação de Deus. Não no intelecto e também não no sensualismo, nas paixões, nos vícios, né? Deus não está nessas coisas, mas sim no coração daquele que o purifica, que procura a ligação com Deus, né? Então, o ser humano precisa realmente alcançar um nível vibracional que lhe permita contactar a força de Deus, viver em harmonia, em ligação com ela. Essa é a busca que todo ser humano deve ter, né? E uma vez que fortalece o seu espírito, esse haverá de fazer um uso correto do intelecto, como da sensualidade também, né? Porque a sensualidade, né, o sexo, as questões corporais, tudo isso não é pecado. O que precisamos é fazer um uso correto, um uso equilibrado das coisas. Um uso equilibrado do intelecto e um uso equilibrado das questões corporais, né? Quando se consegue estabelecer um equilíbrio, tudo vai bem. Tudo vai bem, porque aqui na Terra nós precisamos fazer o uso do nosso corpo. É assim. Nós não podemos negligenciar as necessidades do nosso corpo, né? A intelectualidade é uma necessidade. O sexo é uma necessidade. Mas precisamos fazer um uso equilibrado dessas coisas para que não sejamos tomados por elas. Porque aquele que se entrega cegamente ao sexo acaba se tornando um viciado. O sexo acaba mandando nele, assumindo a hegemonia em sua vida. E daí o indivíduo se perde. Como aquele que se desenvolve apenas intelectualmente, né? Ele se torna incrédulo no fim das contas. Não ouve mais o seu espírito, não acredita mais em Deus. Então nós precisamos da intelectualidade, mas em harmonia com o espírito. O espírito é que deve fazer um uso do intelecto, e não o intelecto oprimir o espírito, como acontece em muitos casos. Então é necessário fortalecer a vida espiritual, a vida interior, e fazer com que essa vida interior faça um uso das coisas. Que o ser faça um uso das coisas. E não que as coisas dominem o ser. Porque muitas pessoas são dominadas pelas coisas, né? E é o ser que deve fazer o uso das coisas, né? E para isso é preciso se conhecer, é necessário buscar ligação com Deus, para que a luz dele
possa fortalecer e iluminar o espírito humano. Somente assim que o espírito se torna consciente e sábio para fazer um uso correto das coisas. Então é nesse sentido que Abdrushim faz uma crítica ao intelecto e à ciência em sua obra Na Luz da Verdade. Ele critica o intelecto materialista e a ciência materialista, como essa sensualidade destrutiva que torna o ser humano escravo dos seus vícios. Tudo isso representa o desequilíbrio que caracteriza a vida humana hoje. E nós precisamos fugir desse desequilíbrio, nós precisamos transcendê-lo, nós precisamos estabelecer o equilíbrio em nossa vida, para que possamos fazer um uso correto de tudo, do intelecto e das questões corporais, mas tendo o espírito ligado a Deus como guia, como referência, como princípio, como fundamento para que as nossas escolhas sejam corretas e conscientes. Certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço e até a próxima. Valeu!